noite. Sou a professora Josimara, sou professora da eletiva Abaixo a Copia e Cola, Desvendando o Universo da Pesquisa, que foi ministrada durante o ano de 2020 na Escola Ione Dias de Aguiar. E nós estamos aqui nessa gravação para fazer a culminância dessa nossa eletiva, com a participação dos alunos respondendo um questionário que foi previamente enviado para eles pelo aplicativo do Classroom, e que agora a gente vai socializar as respostas e ouvir um pouquinho do que eles têm para nos contar sobre a eletiva que durou esse ano todo, que eles conseguiram construir e aprender durante todo esse tempo. Vamos à primeira questão. A primeira questão, ela diz, pergunta a eles se cada aluno já sabe com qual área do conhecimento possui uma afinidade maior. Yasmin, com qual área do conhecimento você possui uma maior afinidade? Biológicas. Biológicas, ok. Obrigada, Yasmin. Camille, com qual área do conhecimento você tem uma afinidade maior? Humanas. Humanas, beleza. Obrigada. Larissa. Exatas. Nossa, nós estamos aqui com um pouquinho de cada. Vamos, Eric, desempatar? Qual área do conhecimento? De exatas também. Exatas também. Beleza, muito bom, muito legal. Vamos passar então para a segunda pergunta, que diz: você já sabe qual profissão você pretende exercer no futuro? E para exercer essa profissão, Yasmin, você vai ter que fazer algum curso, seja ele técnico ou universitário? Eu pretendo exercer veterinária e para isso eu preciso fazer um curso universitário. Certo. Medicina veterinária, se eu entendi bem, deu uma falha no meu som. Isso. Beleza. Obrigada, Yasmin. Camille, qual a profissão e qual curso você tem que fazer para executar essa profissão? Eu pretendo fazer direito e fazer curso universitário. Ok, Camille, obrigada. Larissa, qual profissão e qual curso? Eu quero fazer engenharia civil e curso universitário. Certo. Eric? Fazer engenharia civil também e curso universitário. Ok, beleza. Bom, a primeira e a segunda pergunta, elas culminam nessa terceira que eu vou narrar agora, que é o curso e a profissão que vocês acabaram de me contar que tem vontade de fazer. Ele tá ligado, ele tá dentro da área de conhecimento que você tem maior afinidade, Yasmin? Que é a parte biológica. Certo. Camille? Humanas também. Certo. Larissa, tá dentro da área que você escolheu? Tá na parte de exatas. Ok. Eric? Sim. Beleza. Nessa reunião deu certo, né? Todos os cursos escolhidos por vocês fazem parte da área do conhecimento que vocês possuem maior afinidade. Isso é muito legal, né? Que vocês já vão fazer um curso que vocês têm as habilidades, né? Ou tem maior, como é que eu posso dizer? Condição de acompanhar. Mas também não teria problema nenhum se algum de vocês falasse: não, professora, eu tenho maior afinidade com a área de humanas, mas eu tenho vontade de fazer um curso universitário na área de exatas. Não tem problema nenhum. Você só vai ter que melhorar as suas habilidades dentro daquela área para executar tal profissão. Beleza? Vamos então para a questão de número 4, que é: dentro dos conhecimentos necessários sobre o curso que vocês falaram para mim, qual desses conhecimentos inclusos nesse curso te chamou mais atenção, te deixou mais curioso, Yasmin? A parte de ruminantes. Yasmin, eu não sei se é só o meu som, mas eu não estou conseguindo te ouvir direito. Pode repetir para nós? A parte de inseminação de ruminantes. Certo. Foi algo que te chamou a atenção dentro da medicina veterinária? Isso. Legal. Obrigada, Yasmin. Camille?
O meu foi o direito criminal e investigação. Certo. Isso que te chama mais atenção dentro do direito por enquanto? Isso. Beleza. Camille, obrigada. Larissa? Sustentabilidade na engenharia civil e sistemas estruturais. Legal, né? Muito legal mesmo. Um assunto bem pertinente, ainda mais nesse tempo do politicamente correto, né? Obrigada, Larissa. Eric? Para mim, na engenharia civil, foi as novas tecnologias na área do campo. Legal. Muito legal. Um tema bem pertinente e acredito eu que bem atual também. Né? Muito legal as ponderações que vocês fizeram, né? Que já demonstra que vocês foram a fundo pesquisar um pouco mais sobre o curso que vocês pretendem fazer, né? O que vai fazer com que vocês saiam na frente de muita gente que vai estar com vocês daqui a alguns anos na universidade. E é esse um dos objetivos da eletiva, fazer com que vocês conheçam antes a área em que vocês pretendem atuar e que saibam com o que vão lidar e que saiam na frente obtendo alguns conhecimentos que serão pertinentes lá na frente. Tá bom? Muito legal, gostei bastante das ponderações até agora. Bom, a pergunta de número 5, ela engloba tanto os alunos que conseguiram construir o artigo previsto para essa letiva, quanto os alunos que, porventura, tiveram algumas dificuldades. Então, a pergunta ficou dessa maneira. Se você fez ou tivesse que fazer um trabalho científico sobre o curso que você pretende fazer, o assunto que te deixou mais curioso seria o assunto escolhido por você? Yasmin, você chegou a fazer algumas atividades da eletiva, você fez sobre a inseminação de ruminantes? Eu cheguei a pesquisar e fazer um artigo sobre o assunto. Ok, bem legal. Muito obrigada, Yasmin. Então você conseguiu fazer sobre o assunto que te deixou mais curioso. Legal. Camille. Então, eu quis mudar o meu. Certo. Mudamos? Eu fiz agora do tráfico de pessoas. Me interessei mais. Você se interessou mais. Então, a sua primeira curiosidade não foi a que você colocou no seu artigo, certo? Não, eu quis mudar. Ok, sem problema nenhum. Muito bom também, porque isso faz com que você amplie mais ainda os seus horizontes dentro da disciplina que você pretende, do curso, aliás, que você pretende fazer. Larissa? Na área da sustentabilidade, eu fiz sobre o telhado ecológico. Telhado ecológico, legal. Um assunto bem pertinente, né? Bem interessante mesmo. Eric? Não, o que eu coloquei no meu artigo foi do campo, mas eu quero mesmo me aprofundar, seria no projetos e execução de obra. Projetos e execuções de obra. Então você, com as suas pesquisas, você encontrou um novo tema que te deixou curioso, mas você pesquisou mesmo para fazer o artigo sobre o campo, correto? Isso. Ok, beleza. Bom, daqui a pouco vai ter uma questão que vai levantar as dificuldades que vocês encontraram para construir o artigo que estava previsto para essa letiva, por isso que a gente não vai se aprofundar nessas dificuldades agora, tá bom? Com a pergunta de número 5, vocês já complementaram ela com a pergunta de número 6, que era os assuntos que vocês tinham pesquisado e quanto a fundo vocês foram nessa pesquisa. Então, praticamente eu vou pular a questão de número 6. Caso alguém queira fazer algum comentário, alguma ponderação, pode me interromper durante as outras questões, tá bom? Então, eu vou passar direto para a questão de número 7, que é justamente a questão que quer que vocês sejam bem sinceros e honestos, falando o seguinte: durante as pesquisas que vocês fizeram, desde o início da eletiva para construí-la, vocês tiveram dificuldade ou facilidade de encontrar as fontes, né, os artigos para se basear para construir o seu projeto? Yasmin, foi fácil ou foi difícil encontrar fontes bibliográficas para basear o seu artigo? Eu acho que foi um tema fácil de encontrar assunto sobre ele, artigo sobre ele, mas eu achei difícil você
consegui entender, porque tinha muitos nomes científicos, coisa que acredito que você teria que estar na faculdade para entender. Certo, então você conseguiu achar fontes, o que mostra para nós que esse é um assunto que muitas pessoas já pesquisaram sobre ele, mas que por conta dos termos científicos próprios, né, da disciplina ou do curso de veterinária, se tornou difícil por conta disso. Que você se sentiria mais segura já estando na faculdade, tendo mais contato com esses nomes científicos, certo? Isso. É completamente normal, tá, Yasmin? Isso só vai fazer com que você compreenda que vai ter que lidar com nomes científicos. Eu tenho certeza que alguns nomes científicos você já até conhece agora, que construiu um artigo sobre isso, e que quando chegar lá na faculdade, se realmente você for fazer veterinária e você chegar e tiver que lidar com a inseminação de ruminantes, muita coisa você já vai saber devido às pesquisas que você fez para essa eletiva. Tá certo? Obrigada, Yasmin, pelas suas considerações. Camille, fácil ou difícil encontrar as fontes para basear seu projeto? Então, como que eu fiquei, a primeira vez que eu fiz o artigo científico, o tema que eu escolhi, eu não achei muita coisa. Agora, nesse tema, eu achei mais. Certo. Então, no primeiro tema, um dos motivos por você ter desistido foi não ter encontrado fonte, certo? Sim. Isso acontece com muita frequência, viu, pessoal? Inclusive na faculdade. Às vezes a gente está lá na faculdade, a gente quer pegar um tema muito novo, ou um tema que saiu agora, está em evidência. Mas o que acontece? Ele é novo, ele é interessante, só que não tem fonte para me basear. E isso pode complicar a minha vida. Então, a ideia que a Camille teve, que outros alunos tiveram também, de mudar o tema no decorrer do trabalho, demonstra que vocês já entenderam. Quando você não tem muitas fontes, você não consegue construir um projeto adequado. Então, o melhor é mudar o tema para procurar um tema que te dê respaldo na quantidade de fontes. Tá bom? Então, não tenham vergonha de chegar na faculdade e mudar seu tema. Não tenham vergonha. Tá? Porque é melhor você mudar o tema e fazer um trabalho bom do que não mudar e não encontrar fontes e não conseguir escrever nada. Tá bom? Larissa, fácil ou difícil falar sobre telhado ecológico? Foi mais fácil do que também meu primeiro tema. Meu primeiro tema eu também não estava encontrando muitas fontes. Já no telhado ecológico, eu encontrei com mais facilidade as fontes. E aí você conseguiu lidar melhor com esse tema novo do que o outro. É o mesmo caso da Camille, certo? Certo. É isso mesmo. Vocês já estão entendendo como é que funciona. É assim mesmo. Foi lá, achou um tema legal, foi pesquisar, não achou? Volta atrás, repensa se realmente você quer seguir nesse sentido ou se você prefere mudar. É isso mesmo. E aí, Eric, fácil ou difícil achar as fontes? No começo foi difícil, mas agora no final tá dando para entender bem melhor. Você conseguiu encontrar fontes para basear seu tema? Foi fácil de achar? Eu não digo fácil, por causa que procurando por cima assim é bem difícil, mas você se aprofundando mais fácil. Isso. Essa também é uma técnica que eu espero que vocês tenham entendido. Tem que ir a fundo mesmo procurar. Tem que ir lendo os resumos dos artigos, pesquisando a fundo, lendo bastante, procurando em vários locais diferentes que vocês conseguem encontrar, tá bom? Vamos então para a questão de número 8, né? Essa questão ela é pertinente, é quase um desabafo, né? Que vocês podem falar que com esse novo formato de sala de aula, né, virtual, onde o professor não está junto de vocês em nenhuma disciplina, como que foi para vocês lidarem? Então a pergunta número 8 pergunta: com a pandemia e as aulas remotas, vocês tiveram dificuldade em realizar as atividades das outras disciplinas? E as atividades da eletiva? Porque a gente sabe que com o acúmulo de atividades, vocês têm e deveriam realmente
ter dado mais ênfase àquelas disciplinas que não é que elas são mais importantes, é que elas são mais cobradas, né? Como língua portuguesa, matemática, física, dependendo da área que você pretende seguir. E a gente sabe que as outras disciplinas geralmente são deixadas um pouquinho de lado. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho agora comigo aqui. Vocês tiveram dificuldade de fazer as atividades das outras disciplinas? E as da eletiva? Como que foi? Yasmin, conta para nós como é que tem sido essas aulas virtuais, essas atividades virtuais. Eu tive bastante dificuldade, principalmente com enviar essas no dia, por questão de às vezes entender a matéria e precisar de um tempo para mim conseguir estudar, colocar tudo em ordem. Com o presencial, você está com dúvida, você vai lá e tira a sua dúvida na hora. E o ensino à distância é complicado em questão disso. Certo, você sentiu muita falta então da presença física do professor ali no dia a dia, né? Sim. Nós também sentimos muito essa falta dessa proximidade. Mas você conseguiu entregar a maioria das atividades? Você conseguiu achar ali um equilíbrio? Sim, consegui. As atividades da eletiva, você conseguiu realizar com as aulas que foram feitas, os vídeos? Ok, Yasmin, obrigada. Camille, fala um pouquinho como é que foram as atividades das outras disciplinas e da eletiva durante essa pandemia. Então, bem complicado. A gente sabe. Então, porque sem não ter professor explicando, mas você ir atrás para entender sozinho, vamos supor. Entendi. É complicado mesmo, né? Nós estávamos acostumados a uma escola que esse ano não existiu, né? Até março nós estávamos acostumados a estar ali, dia a dia, aula a aula, carteira a carteira, e de repente a gente se vê só através de uma tela. Mudou muito. Mas mesmo com as dificuldades, você conseguiu realizar as atividades da eletiva, Camille? Sim, consegui. Ok, obrigada. Larissa, conta pra nós um pouquinho como foi. Eu senti muita dificuldade em realizar todas as atividades, tanto das outras disciplinas como a da eletiva, principalmente entregá-las no prazo, porque eu fiquei um pouco desmotivada por causa da pandemia, porque ia ser meu último ano na escola, então tinha muitas coisas que eu queria que acontecesse, por causa da pandemia acabou não acontecendo, e eu me desmotivei um pouco, tive dificuldade em realizar as atividades. Muitas expectativas foram criadas, né? A gente sabe que o terceiro ano, no caso de vocês, tirando o Eric, é um ano de muitas expectativas, né? E a pandemia veio e frustrou algumas. Não todas, eu espero, né? Mas é isso mesmo. E as dificuldades, pessoal, elas surgem. Elas surgem e surgiram e vão continuar surgindo. Como, por exemplo, para a eletiva eu tinha um pensamento. A culminância, quando eu pensei nessa eletiva lá no início do ano, a culminância não seria dessa maneira, né? Então a gente teve que parar e repensar, né? Entender que a distância seria muito difícil manter o padrão do presencial, se não impossível, e compreender que a gente tinha que fazer as mudanças necessárias para que vocês pudessem alcançar o mínimo, que foi o que eu espero que vocês tenham conseguido aprender, nem que for o mínimo que eu pretendia ensinar, e que esse mínimo faça a diferença. Eric, e aí? Como tem sido? Nas outras matérias é difícil, mas a gente pesquisando ali, dando uma gulgada, às vezes pro colega, não é fácil, mas também não fica tão difícil. Mas a eletiva, como ela é nova, então a dificuldade é bem maior. Concordo, Eric, realmente. Era uma disciplina pensada realmente para o presencial.
Era uma disciplina pensada para o dia a dia, para estar ali em cima, cobrando, fazendo etapa por etapa, né? A cada semana algo novo, né? O que a pandemia caiu por terra, porque a gente começou a passar atividades de 15 em 15 dias. A gente sabe que muitos de vocês tiveram que trabalhar, então não conseguiam acompanhar a aula ao vivo. As dúvidas muitas vezes não eram tiradas pelos canais que eram utilizados. Muitas vezes talvez vocês também tentaram entrar em contato e eu não podia estar presente na hora. Tudo isso o presencial nos permite, né? Tirar uma dúvida instantaneamente, o professor está ali na escola, qualquer hora você pode parar ele e perguntar alguma coisa. O online não, né? Então a gente entende, não precisam ficar com vergonha, já eu vou perguntar críticas, não tenham vergonha de fazer, porque a gente sabe que foi um ano difícil para todos, que a gente teve que repensar e pensar e elaborar novas estratégias. Talvez não tenham sido as estratégias melhores, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, mesmo que a gente erre, tá bom? Então vamos para a questão de número 9, que é: você acredita que os conhecimentos aprendidos durante a letiva serão válidos para o seu futuro acadêmico, Yasmin? Sim, isso ajudou bastante, principalmente na parte da pesquisa, porque antes eu não tinha hábito de pesquisar muito. Eu entrava no primeiro que eu vi e eu entendi ler. Aí, por conta da letiva, não. Eu vi que às vezes é onde pesquisamos em vários lugares, para depois fechar, concluir um pensamento. Isso, muito bem. Uma ideia, assim, uma das ideias que eu pretendi ensinar vocês era pesquisar cientificamente, porque muitas vezes, que nem o Eric disse, a gente vai lá, dá uma bugada, o primeiro tópico que aparece entra, aquilo toma como verdade e aquilo se torna verdade para nós. Não. Nem tudo que está na internet a gente tem que entender, nem tudo que está lá é verdade. Então, se eu tenho uma dúvida ou um tema ou algum título para pesquisar, que eu vá, que eu abra o primeiro, que eu leia o resumo que seja, que eu volte, que eu leia o segundo, para saber se os dois têm mais ou menos a mesma, como é que eu posso dizer, se eles fazem sentido, um complementa o outro, né? Entender que quanto mais fontes, quanto mais informações eu tiver, mais conhecimentos eu agregar, melhor será a minha fala sobre o assunto, melhor será os meus conhecimentos sobre o assunto, melhor será o meu domínio sobre o assunto, e é isso que vai fazer com que eu seja um aluno diferenciado, um profissional diferenciado, né? A gente sabe que as pessoas que acumulam conhecimento, elas são diferenciadas, elas se sobressaem aos outros. Não é que elas são melhores, é que elas utilizaram a educação e o conhecimento para destoarem dos outros que são realmente comuns. Então é isso que eu espero. Um dos elementos que me fizeram pensar numa eletiva de pesquisa era justamente ensinar vocês a pesquisarem. Tá certo? Muito obrigada, Yasmin, pelas suas considerações. Camille, vai ser válido os conhecimentos que a eletiva, que eu tentei transmitir durante a eletiva, vai ser válido para você, para o seu futuro? Sim, acredito que sim, pois fez eu ter algumas ideias como será no futuro e me ensinou coisas que eu ia ver a primeira vez só na faculdade. Não ia estar pesquisando, eu não ia ter aqueles sites para entrar mais aprofundado. Exatamente. Ter o domínio, mesmo que chegue lá na frente, você entenda que não é, eu não quero fazer direito agora, eu não estou preparada para o direito agora, ou se realmente você tiver a certeza que não, eu vou fazer direito e agora, sair na frente é o que eu sempre tento transmitir aos terceiros anos principalmente, que é assim, nós temos amigos, temos colegas de sala, é muito gostoso, mas o finalzinho do ano tá chegando, vocês vão se formar e vão para o mundo, vão para a sociedade. E lá fora é uma competição, né? Não é ser melhor que ninguém, é que os melhores recebem os melhores salários, os melhores trabalham nas melhores empresas, os melhores se saem na frente dos outros, querendo ou não. A gente vive num mundo competitivo.
Então, ter a oportunidade, que eu mesmo disse, eu não tive essa oportunidade que eu dou dando para vocês, de conhecer a minha área antes de entrar. Porque eu já tive conversa com alunos, nessa culminância que nós estamos fazendo aqui, nas outras duas, que eles falaram para mim assim, professora, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a faculdade tal e eu descobri que ela não é para mim. Vocês estão vendo como que faz a diferença? Porque talvez essa pessoa teria que ir lá, se matricular na faculdade, cursar o primeiro semestre para entender que não é para ela. E ela conseguiu entender isso agora, já pesquisando antes, saindo na frente dos outros. É essa oportunidade de conhecer mais a fundo a área que vocês vão atuar que eu pretendia com a eletiva. Era um outro objetivo da eletiva. Fazer com que vocês dominassem uma pequena parte, porque não dá para dominar tudo, mas uma pequena parte do curso que vocês pretendem fazer, vocês terem o domínio agora. Já saber qual é o site que eu vou pesquisar, já saber qual que é a área do conhecimento que eu vou, já saber quais são os blogs que falam disso, os principais autores, isso tudo faz a diferença, principalmente no mundo acadêmico, principalmente quem vai cursar uma faculdade, tá bom? Então, muito obrigada, Camille, pelas suas considerações. Larissa, vai ser válido os conhecimentos para o seu futuro? Serviu? Sim, sim, os conhecimentos vão ser válidos, porque através da letiva eu pude aprender mais sobre a profissão que eu pretendia seguir e conseguir ter certeza que essa profissão tem a ver comigo. Além de que eu adquiri vários conhecimentos sobre a pesquisa científica que vão ser bem úteis para mim no futuro. Isso. A escrita científica nós falamos bem pouco, eu também não fiquei tanto nessa parte, porque a eletiva era mais sobre pesquisa, né? Tanto que o nome dela é Desvendando o Universo da Pesquisa. Eu queria que vocês soubessem quais são as principais plataformas, como identificar se aquele trabalho serve ou não para nós, mas sabendo disso, a escrita acadêmica, o passo a passo, aquele caminho para criar um artigo, ele também é muito importante para vocês que vão seguir a carreira acadêmica. Por quê? Porque a gente pode colocar aquilo ali na vida da gente, né? Então é um tema, depois o objetivo, justificativa, hipótese, objetivo geral específico, a justificativa e tudo mais. Tudo isso serve para a gente embasar nossas ideias, né? E tudo isso vai servir para vocês no futuro. Eu tenho certeza que por menos que tenha aprendido, por mais difícil que tenha sido, que vocês consigam levar pelo menos um pouquinho do que eu tentei passar para vocês, tá bom? E aí, Eric, vai ser válido? Eita, Eric caiu. Se ele conseguir voltar, depois eu repito a pergunta para ele. Bom, chegamos à nossa última pergunta e eu queria que vocês continuassem sendo bem sinceras. Oi, Eric, tá me ouvindo? Você caiu? Voltou? Voltei, a tela ficou tudo cinza. Não tem problema. Comenta para nós aí se você acha que vai ser válido os conhecimentos da eletiva para o seu futuro. Eu acho que, principalmente por causa da engenharia civil, tem diversas profissões, então a eletiva me deu uma luz do que eu quero seguir mesmo, dentro da engenharia civil. Esse também é um dos objetivos, porque assim, tem áreas que são muito amplas, né? Por exemplo, o direito. O direito, ele tem a gente fala de vários braços, né? Civil, trabalhista, criminal, nananana. E aí, você indo mais a fundo pesquisar, você já começa a ter uma noção de, nossa, trabalhista não é pra mim, eu gosto mais do civil, não, eu gosto mais do criminal. Isso já vai fazendo com que você veja o direito com outros olhos, com que você consegue já dar mais uma visão mais ampla da sua profissão, mas que você consiga ver as suas habilidades também dentro daquilo, né? Bem legal também. Obrigada, Eric. Bom, estava pedindo para que vocês continuem sendo honestos, tá? A gente está aqui num papo super franco, super tranquilo. E agora eu queria que vocês fizessem algumas considerações. Numa boa, tá, pessoal? Vocês dessem sugestões para talvez melhorar a seletiva, que vocês fizessem as críticas que vocês
perceberam e talvez tenham ficado com vergonha de falar em outro momento, o momento é agora. E que se tiver algum elogio também explicite sobre o conteúdo da eletiva, as aulas, as gravações, os vídeos, os materiais, as atividades, que vocês falem um pouquinho sobre isso agora, a experiência de cada um de vocês, se foi boa, se foi ruim, o que serviu, se foi bom, se não foi, que cada um faça aí uma explanação, já pensando no encerramento aí, porque querendo ou não a gente tá encerrando a eletiva, né? Então, vocês sejam bem sinceros e honestos aí nas críticas, sugestões e elogios à eletiva. Vamos lá, Yasmin? Yasmin, me ouve? Já tá nada. Yasmin, eu não consegui te ouvir. Tá ouvindo agora? Tá muito ruim o áudio. Eu não sei se é só pra mim. Faz assim, Yasmin, desliga o microfone e liga de novo pra gente ver se melhora o áudio. Tá melhor? Bem melhor, pode falar. Críticas sobre a eletiva em si eu não tenho. Eu acho que foi uma aprendizagem muito boa, porque quando nós aprendemos a pesquisar, a entender melhor a área que nós queremos seguir, crítica é só uma questão do jeito que, por conta da pandemia, de não ter sido presencial, por ter sido ensino à distância, foi muito complicado, tanto para entender eletiva e outras matérias. Então, a crítica seria nessa parte, mas a eletiva em si, eu não tenho crítica. E acho que é isso. Tá certo. Você acha que ela tá numa estrutura legal? Ela foi pensada bem? A evolução da eletiva, a estrutura foi legal? Deu para entender o passo a passo? As aulas ficaram devendo? Os vídeos que foram gravados, as aulas ao vivo ficaram devendo? Você tem alguma coisa sobre isso? Eu acho que ficou tudo certinho. Aquilo que ajudou muito os alunos de escolher profissão, faculdade, enfim. Achei que ficou muito bom. Beleza, Yasmin. Obrigada. Camille, críticas, elogios, sugestões? Então, não tenho nada a reclamar. No começo só eu achei, tipo, ai meu Deus, tô apreensiva, porque mais uma matéria diferente que a gente nunca viu. Eu escolhi essa eletiva. E o que mais? Se é a distância, pra mim ficou claro as coisas. Sei que se fosse presencial ia ser muito melhor. E hoje eu tenho uma professora que apoiava sempre, fez o que pôde por conta da distância, fez o que pôde para poder ensinar. Obrigada, Camille. Realmente, foi muito difícil pensar nessa eletiva no começo do ano. Eu achei que ela seria rejeitada, porque é muito difícil, né, os alunos quererem pesquisar e fazer uma eletiva tão teórica quanto essa, mas eu sei o quanto é importante para quem quer fazer uma faculdade ter esses conhecimentos, e era isso que eu queria transmitir, né? Eu sei que a gente foi prejudicado muito por conta da pandemia, mas eu espero que mesmo assim que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho para sair na frente, para se destacarem, para serem os melhores que vocês podem ser, porque eu sei que todos vocês que estão aqui têm condições, eu confio muito em vocês, eu sei que vocês vão chegar lá, seja esse lá onde você quer, né? Seja no direito, seja na medicina veterinária, seja na engenharia civil, eu sei que vocês vão ser os melhores profissionais, porque eu confio muito em quem vocês são e sei que quando a gente vai atrás de um sonho, a gente dá, não é nem 100%, a gente dá 1000%. Né? E tem que ser assim, quando a gente ama e realmente quer uma coisa, 100% é pouco, a gente tem que dar 1000% para ser o melhor que a gente pode ser. Tá bom, Camille? Obrigada pela sua fala.
Larissa, vamos lá? Hora de descascar, professora. Eu gostei muito da proposta da letiva. Gostei também que a professora ela se empenhou para poder fazer os vídeos, as aulas ao vivo com a gente, montar os PDF que ajudaram muito na hora de realizar as atividades. A minha crítica também é porque foi EAD, aí fica um pouco meio difícil, porque a gente não consegue perguntar na hora, quando tem dúvida, como seria se tivesse na sala de aula. Eu gostaria de poder ter aproveitado mais a seletiva, porque eu achei que ela foi muito, muito boa, só que eu não consegui aproveitar muito, não consegui me empenhar como eu queria. A gente sabe, né, que realmente a pandemia veio para mexer com as nossas certezas, né? Se eu chegasse para vocês em fevereiro e falasse assim, hahaha, vocês sabem que vocês vão terminar esse ano estudando online, vocês iam rir da minha cara, né? Foi uma coisa que ninguém imaginava, ninguém esperava, mas que aconteceu e a gente teve que se redescobrir nesse novo normal, né? E infelizmente algumas coisas deram super certo, outras coisas deram meio certo e outras coisas deram completamente errado. Eu eu enxergo que a seletiva deu meio certo. Assim, quem realmente se empenhou, mesmo com dúvida, mesmo com dificuldade, pelo menos alguma coisa boa conseguiu aprender, né? Eu acredito que tenha alguma coisa tenha dado para aprender. Mas, infelizmente, o presencial nos faz muita falta e eu espero que ano que vem tudo isso se regularize, porque realmente a gente está sentindo muita falta do presencial, né? A escola, ela só tem vida quando ela é presencial, né? Quando nós estamos lá, vocês estão lá. Ver a escola através de uma tela não é a mesma coisa. E nunca vai ser a mesma coisa, né? Mas beleza, Larissa, muito obrigada pelas suas considerações. Eric. Eu não tenho nenhuma crítica, não. Só tenho a agradecer, porque foi uma das poucas professoras que se empenhou em fazer aula online, se eu não tivesse aula gravada, e a flexibilidade do horário também para quem trabalha. Então não tem nenhuma crítica, não. E só parabéns a você mesmo. Obrigada, Eric. A gente tenta, né? Eu sei, eu também não parei de trabalhar durante essa pandemia e eu sei que, por exemplo, o Centro de Mídia joga as aulas à noite, numa hora em que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que assistir as aulas gravadas. Então, por que não gravar as minhas aulas, né? A gente sabe que nem todo mundo tem internet toda hora. Então, por que não? Que me custa, né? E eu sempre tento ser assim, bem transparente, bem próxima dos alunos, entender, né? Porque, querendo ou não, fui aluna há pouco tempo. Então, eu entendo as dores, eu entendo as angústias, eu entendo as frustrações de vocês e tento sempre ficar próximo para entender realmente o que se passa e tentar ajudar da melhor maneira possível, porque nós professores estamos aqui para isso, né? Se nós não estivermos aqui para ajudar vocês, qual que é o nosso papel? É chegar lá e jogar a matéria? Não é. A gente é humano antes de tudo. Antes de ser professor, a gente é humano. Então a gente tem que entender o outro ser humano e tentar caminhar lado a lado com ele, né? E é essa a minha meta, é essa a minha visão como professora. Se está certo ou se está errado, eu não sei. Mas é assim que eu sou e é assim que eu pretendo continuar sendo. Tá bom? Bom, as questões acabaram. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por estarem presentes aqui nessa gravação, por terem confiado no meu trabalho lá no início do ano, quando se candidataram à minha eletiva, mesmo que não tenha sido a primeira opção, e que estiveram comigo durante todo esse ano, aos trancos e barrancos, do jeito que dava, do jeito que foi. Peço desculpas se deixei algo falhar, que a gente é humano, a gente é falho, e se eu falhei, eu peço desculpas. Eu espero que realmente vocês tenham aprendido alguma coisa com essa seletiva, que ela realmente tenha feito a diferença na vida de vocês, e que vocês, principalmente as meninas que estão no terceiro, e o Eric, que um ano passa muito rápido, o ano que vem ele vai estar no terceiro também, que vocês utilizem todos os conhecimentos, não só da eletiva, mas da escola, de todos esses anos de estudo, que eles sirvam para tornar-nos humanos melhores e, consequentemente, alunos melhores, profissionais melhores. Tá? Que vocês possam
ser os melhores dentro da área que vocês quiserem, que vocês consigam fazer aquilo que vocês sonham e que não tenham medo de falhar, porque falhar todos nós vamos, que se for o que realmente você for, você corra atrás. E eu faço votos que vocês sejam muito felizes dentro daquilo que vocês querem ser. E dizer que, apesar de longe, né, porque nós estaremos na escola de qualquer forma, vocês vão se formar, mas a escola estará lá, nós estamos à disposição e de braços abertos para nos rever. E que vocês podem continuar contando comigo para o que for, em qualquer hora, em qualquer momento, mesmo não sendo mais meus alunos, porque não tem essa de ex-aluno. Aluno é sempre aluno e vocês vão ser sempre meus alunos. Então, que vocês contem comigo para o que precisar, eu estou à disposição. Talvez não na hora, mas sempre dar um alô, e receber um alô e um carinho de um aluno é muito importante para nós, é fundamental para que a gente consiga motivado. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Yasmin? Yasmin? Liga o microfone aí para nós. Eu só tenho a agradecer a professores, aos pessoal que é o último menino. E é isso. Obrigada, Yasmin. Que você seja uma futura médica veterinária incrível, que você trate muito bem os animaizinhos, que eles também merecem. E conte comigo para o que precisar, que eu tô aqui, tá? Posso estar longe, mas tô aqui sempre. Obrigada. De nada. Camille, Oi. que você seja uma... Você seja, não, você é incrível, todos vocês são incríveis, mas que você venha se tornar uma ótima advogada, que você lute sempre pela justiça, né? Que a meta do advogado é lutar sempre pela justiça, e que você seja e continue sendo essa garota incrível, e se precisar, conte comigo, que eu estarei aqui. Muito obrigada. Você também continua essa pessoa incrível que você é. Obrigada. Larissa, nossa engenheira Eu também só tenho civil tecnológica, eu desejo que você você é já, né, uma aluna incrível, que você seja uma profissional da engenharia civil ainda mais incrível, que você faça história dentro da engenharia civil, que você não seja só mais uma, que você seja a engenheira civil, que vai fazer com que nós todos que demos aula para você se orgulhem. Se orgulhem da médica veterinária, que é a Yasmin, que se orgulhe da advogada Camille e dos engenheiros civis Eric e Larissa. Obrigada, prof. Também só tenho a agradecer. A professora foi muito boa durante esse ano que a gente teve EAD, tanto na letiva como em educação física, em projeto de vida. A professora ajudou bastante a gente, principalmente nas atividades de projeto de vida, que foram bem úteis. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Agradeço muito. Eric, o homem de poucas palavras, bendito és tu entre as mulheres, Eric. É só isso mesmo, agradecer. E que você seja um ótimo engenheiro civil, você tem mais um ano conosco, né? Vai ter que nos aguentar por mais um ano, mas que você aproveite esse ano, né? Já tendo vivido esse contexto de pandemia, que se a gente voltar no presencial, nós demos mais valor, né, à presença física de alunos e professores, e que em 2021 a gente tenha novamente esse papo e que você realmente esteja pronto, preparado para cursar engenharia civil e que você seja um profissional incrível. Só isso que eu tenho a desejar para vocês, o melhor. Tá bom? Bom, pessoal, ninguém tendo mais nada a dizer, eu novamente agradeço a presença de todos, a colaboração durante todo esse ano. Novamente peço desculpa por qualquer coisa. Dizer que eu estou à disposição sempre, que vocês contem comigo para o que precisar. E eu amo vocês. Não vou me estender muito, senão já começo a chorar, porque eu estou chorando. Então eu encerro a gravação nesse momento.